E já completou o mês passado 3 anos que a gente se comprometeu a levar aqui os vídeos, né, desse canal aqui, que sempre postado no mês de janeiro, coincidentemente, né, que coincidência, sobre sobre as 15 maiores potências militares do planeta em 2023. Começamos em 2020, 21, 22, esse é o 4º ano, tá bom. Esse é o 4º ano que a gente vai ver isso. Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Eu já digo aqui que esse aqui é o vídeo que eu mais estava a esperar do canal Global Politic. Vamos lá. Mas já começa com um comboio aqui de... Já começa aqui com um comboio militar. Quais são as maiores potências militares do mundo em 2023 e quais são as forças armadas mais poderosas do planeta? Vejamos um top 15 com as maiores potências militares do mundo neste ano. Global Política. É fato que calcular a capacidade militar dos países e compará-los com os demais é uma tarefa bastante complexa, mas apesar disso, alguns parâmetros podem ser adotados para que esta comparação seja possível. E neste comparativo, como de costume, usamos os dados do ranking do site Global Firepower, que embora apresente certas limitações em suas análises e não seja o mais preciso destes, é um ranking que considera mais de 50 critérios para sua classificação. Estes critérios abarcam, além das quantidades de homens, equipamentos militares e sua variedade, o poderio econômico dos países e até mesmo suas capacidades logísticas e suas reservas de recursos estratégicos como o petróleo. Depois desse vídeo aqui, nós vamos ir no site do Global Firepower, falou? Vamos também ver alguns critérios ali que não vão ser mencionados no vídeo, normalmente não são mencionados no vídeo, e eu detetei isso só no ano passado. Então, sempre que eu reajo um vídeo desse, eu vou lá no site do Global Firepower para verificar algumas informações, entendeu? Então, vamos lá. Sendo assim, grandes países com grandes populações ganham muitos pontos somente por estes fatores. No entanto, cabe destacar que este ranking na verdade não pretende prever os resultados de um eventual conflito, já que isso depende de um número maior ainda de fatores. 15. Ucrânia. A Ucrânia, que no ano passado estava abaixo da 20ª posição, ganhou várias posições neste ano, fruto de sua resistência militar frente às forças russas. Neste ponto, os idealizadores do ranking esclarecem que este país também recebeu muito equipamento militar ocidental, o que sem dúvida alguma aumentou suas capacidades militares. Além disso, em termos numéricos, suas forças armadas e de segurança deram um salto, atingindo cerca de 1 milhão de homens mobilizados para fazer frente às forças russas. Em termos de homens, suas forças armadas contariam com pelo menos 700 mil soldados, de acordo com o governo ucraniano, além de até 60 mil guardas de fronteira, até 90 mil guardas nacionais e até 100 mil policiais nacionais. A estes se somam cerca de 30 mil agentes do Serviço de Segurança da Ucrânia, que além de fornecer inteligência, é uma agência de segurança e opera sua própria unidade de forças especiais. O exército ucraniano é a maior das forças, de modo que podemos supor que a maioria dos 700 mil soldados fazem parte deste ramo das forças armadas. Já na questão dos equipamentos, a Ucrânia operava tanques T-80, T-64 e T-72, sendo alguns deles modernizados e outros mais antigos. O site estima que a Ucrânia possui um total de 1.890 MBTs, mas no entanto, o número real é secreto e a variedade deles atualmente difere dos dados antigos, já que muitos foram perdidos, outros recebidos e alguns foram capturados das forças russas. Desse mesmo modo, sua marinha e sua força aérea são praticamente insignificantes no contexto atual, considerando os papéis habituais dessas forças, com a primeira destacando-se por operar barcos patrulhas e drones navais, além de contar com fuzileiros navais, e a segunda operando caças de forma bastante limitada, destacando-se mais por operar drones. Por fim, cabe destacar os mísseis antinavio operados pela marinha ucraniana, como o Netuno, que teria sido responsável por afundar o cruzador russo Moskva. 14.
Aquele ataque aéreo que afundou o navio russo, acho que foi o pico, né? O pico foi um dos maiores picos, claro, dessa guerra. Egito. Ocupando a 14ª posição do ranking, temos o Egito, que nos últimos anos demonstrou possuir forças armadas numerosas e que se modernizam cada vez mais. Entre militares ativos e reservistas, o país conta com cerca de 1.200.000 soldados, sendo o exército a maior das forças, com 310.000 militares ativos e 375.000 reservistas. Seu equipamento é um misto de equipamentos soviéticos e russos, além de outros de origem ocidental e produzidos localmente. Desse modo, seu MBT principal é o M1 Abrams, de origem americana, do qual conta com mais de 1.300 unidades, mas também opera um grande número de MBTs de origem soviética, como o T-80, T-62 e T-55, chegando até mesmo a encomendar 500 T-90 da Rússia em 2020. Seus blindados, peças de artilharia, além de veículos de logística e engenharia, também seguem o mesmo padrão, sendo parte deles soviéticos, americanos, de outros países ocidentais e até mesmo de alguns do Oriente Médio. Já sua força aérea, embora seja mais modesta, em pessoal, é bem equipada para a realidade da região. Com 30.000 militares ativos, opera mais de 200 unidades do F-16 de origem americana, mais de 20 do Dassault Rafale de origem francesa e cerca de 100 do Dassault Mirage nas versões 5 e 2000. Mas além desta força, o Egito conta com outro ramo dedicado exclusivamente à defesa de seu espaço aéreo, as Forças de Defesa Aéreas Egípcias, que são responsáveis por operar radares e sistemas antiaéreos e contam com um efetivo de 80.000 militares. Neste ramo, há também uma salada de equipamentos de origem variadas, a tal ponto que operam sistemas S-300 de origem russa e sistemas Patriot de origem americana. Já sua marinha também possui números modestos, com menos de 20.000 efetivos, opera 245 navios, com destaque para os 2 porta-helicópteros da classe Mistral, que originalmente foram construídos pela França para a Rússia, mas que não foram entregues após a anexação da Crimeia. Opera também 8 submarinos, sendo 4 deles de origem alemã e 4 deles de origem soviética. Por fim, conta também com quase 400.000 paramilitares nas forças centrais de segurança e no Corpo de Guarda de Fronteira egípcio, que estão sob o controle do Ministério do Interior. Eu tinha ideia de que Egito era grande, era gigante, certo? Isso é um mérito que nunca ninguém vai tirar isso de Egito, pelo contexto histórico e tudo mais. Eu não tinha ideia que os bagulho todos eram fortes desse jeito, entendeu? É a primeira vez que eu vejo um vídeo que falam bem, tão bem assim de um país africano como o agora. Nunca tinha visto antes. Valeu aí. 13. Indonésia. Ásia. Outro país bem posicionado neste ano é a Indonésia, um país que promete estar em evidência nas próximas décadas devido ao tamanho de sua população e crescimento da economia. Conta com mais de 1 milhão de militares em suas forças armadas, entre ativos e reservistas, sendo que sua força mais numerosa é o exército, com 300.000 soldados ativos. Seu principal blindado é o Leopard 2 de origem alemã, do qual operam cerca de 100, sendo que a maioria dos equipamentos de seu exército é de origem ocidental. Uma curiosidade interessante é que operam sistemas de artilharia de foguetes Astros II de origem brasileira. Isso é uma curiosidade boa. Já sua força aérea é modesta, contando com cerca de 38.000 militares ativos, mas esta opera cerca de 400 aeronaves, sendo que destas se destacam 33 caças F-16 de origem americana, 11 Sukhoi Su-30 e 5 Sukhoi Su-27 de origem russa. Já sua marinha é consideravelmente maior, com cerca de 75.000 militares ativos e operando mais de 320 embarcações. Destacam-se dentre seus 4 submarinos, 3 de origem sul-coreana, além de várias embarcações de menor tamanho construídas localmente. 12. Brasil. Que merda, bicho. O Brasil tá nessa posição? Vamos no site já, é a família.
Não estou a descredibilizar esse canal, não estou a descredibilizar. Inclusive, eu dou muito crédito nesse canal. Mas, poxa, essa posição aqui, por mais que o Brasil esteja nessa posição, por quê? Eu vou dar uma pesquisada, também vou falar no tal vídeo, tá bom? E ocupando agora... Caramba, da 9ª para a 12ª. 12ª posição do ranking, entre as maiores potências militares do mundo em 2023, temos o Brasil, que perdeu 2 posições em relação ao ranking de 2022. O gigante da América do Sul se sobressai como a maior força militar da região, com mais de 330 mil militares ativos e 1.650.000 na reserva, 600 aeronaves, sendo mais de 40 dessas caças, além de 437 tanques e 112 meios navais, contando também com maior diversidade de meios que a maioria de seus vizinhos. O exército é a maior das forças, operando equipamentos como o MBT Leopard 1A5 de origem alemã, além dos blindados Guarani, de origem nacional. Destaca-se também por operar o temível sistema Astros, que é o sistema lançador múltiplo de foguetes mais avançado e capaz da região, que em breve será equipado com mísseis de cruzeiro. Já a Força Aérea Brasileira possui pouco mais de 80 mil na ativa, operando mais de 600 aeronaves, sendo atualmente a maior do hemisfério sul do planeta. Dentre estas aeronaves, destacam-se os novos caças Gripen, que estão em processo de entrega e são os mais avançados da região, além dos caças F-5, os aviões de ataque ao solo Super Tucano, os cargueiros KC-390 Millennium e as aeronaves de alerta antecipado MB-145. Já a Marinha do Brasil conta com mais de 80 mil efetivos e pelo menos 112 embarcações de porte considerável, destacando-se a nível regional. Um diferencial da Marinha do Brasil na região é sua capacidade de projeção de poder, dada pelo navio aeródromo multipropósito Atlântico, que possui a capacidade de transportar 18 helicópteros e até 40 veículos para desembarque anfíbio, além de ser capaz de operar drones. A Marinha também possui 7 submarinos, dos quais destacam-se os mais novos e modernos da classe Riachuelo, derivados da classe Scorpione francesa, sendo que um já foi incorporado e outro está em período de testes, além de mais 2 estarem em construção. Também conta com um importante efetivo de fuzileiros navais, atualmente composto por cerca de 15 mil membros. 11. Turquia. Jura que Turquia está antes do Brasil? Tá bom, vamos admitir que Turquia cresceu muito nos últimos anos, né, com a venda de arma, produção em massa de muitas armas, muitas naves não tripuladas e tal. Turquia. Em um país que está cada vez mais em evidência por suas tecnologias e capacidades militares é a Turquia, de modo que neste ano está na 11ª posição do ranking. É a primeira vez nessa posição. Com 775 mil militares no total, entre ativos e reservistas, os turcos ainda lutam com espada. É isso, são Jadai. Que vão lutar com quem? Com os vietnamitas. Os vietnamitas agora estão a usar armas, meu irmão. Estou a falar, tanque de guerra, sabe? Então não adianta aí, você com vossa espada aí não vai funcionar. Você tem que ter armas grandes, aquela arma que você costuma vender nos países africanos, né? Tipo aquelas naves não tripuladas que Angola comprou em massa no ano passado. É que tinham que ter, não espada, não fazer desfile com espada. Eu sei que significa alguma coisa, eu não estou a ser ignorante, né? Eu estou a falar isso, me resumindo, que eu não estou vendo, todo mundo ali tem marinha, tem um exército, mas não estão, vocês são marinha, mas não estão com arma, estão com espada. O país se destaca por ser a 2ª maior força militar da OTAN, após os Estados Unidos. É a 2ª maior força da OTAN, duvida, jura? Com 775 mil militares no total, entre ativos e reservistas, este país se destaca por ser a 2ª maior força militar da OTAN, após os Estados Unidos. Tendo mais de 260 mil soldados ativos, com rifle, fuzis, caramba, isso aí gostei. O exército turco é a maior das forças, operando mais de 2.200 MBTs, dentre os quais se destacam os alemães Leopard 2 e Leopard 1, com mais de 300 unidades de cada, além de centenas de unidades do M60 e M48 Patton, de origem americana. Neste ano, também está recebendo as primeiras unidades do tanque nacional Altai, cujo primeiro lote deve contar com 98 unidades.
Sua força aérea é formada por 50 mil militares, que operam mais de 1.000 aeronaves, com destaque para os mais de 240 caças F-16 de origem americana. Já sua marinha conta com 45 mil militares ativos, operando 154 embarcações, com destaque para seus 12 submarinos de origem alemã. A Turquia também merece destaque por sua indústria de defesa, que atualmente fabrica desde tanques, peças de artilharia, navios, drones, que estão entre os mais reconhecidos do mundo, e está desenvolvendo até mesmo um caça nacional. 10. Itália. E ocupando a 10ª posição Esses malucos também estão com espada, são tudo Shaddai. Neste ano, temos a Itália. Tem que pegar fuzil, bandido fica com fuzil. Cujas forças armadas somam quase 300 mil militares, entre ativos e reservistas. O exército italiano conta com uma força de cerca de 100 mil soldados, sendo esta uma força compacta e bem equipada, com destaque para os cerca de 200 MBTs C-1 Ariete, desenvolvidos pela indústria de defesa local. Aliás, a Itália é um país com uma indústria de defesa bastante desenvolvida, de modo que boa parte de seus equipamentos são de origem local. Já a sua força aérea conta com 43 mil membros, operando mais de 700 aeronaves, dentre as quais se destacam seus mais de 90 caças Eurofighter e as primeiras 15 unidades do F-35, de um total de 75 encomendados. Sua marinha possui cerca de 30 mil membros e conta com mais de 300 embarcações, dentre as quais se destacam seus porta-aviões, o Cavour, que desloca mais de 30 mil toneladas e mede 244 metros de comprimento, e o Giuseppe Garibaldi, que é menor, deslocando cerca de 10 mil toneladas e medindo 180 metros de comprimento. As Forças Armadas da Itália também contam com um quarto ramo, os Carabinieri, que são uma espécie de polícia nacional da Itália, que desempenham principalmente funções de policiamento interno e externo. Estes contam com um efetivo de mais de 100 mil militares. 9. França. Essa era a posição do Brasil, até onde eu sei. Em 2023, as Forças Armadas da França ocupam a 9ª posição e destacam-se por ser uma das mais capazes dentre as grandes potências militares globais, tendo participado de vários conflitos recentemente e tendo que proteger interesses do país longe das fronteiras nacionais. Com 268 mil efetivos militares, mais de 1.200 aeronaves, mais de 500 tanques e 180 ativos navais, a França destaca-se por operar um porta-aviões nuclear e por usar majoritariamente equipamentos militares de fabricação nacional, como o tanque Leclerc e os moderníssimos caças Rafale. 8. Japão. São outros Jedi também. Em 2023, o Japão perdeu algumas posições e agora está em 8º lugar. As forças de autodefesa do Japão são equivalentes às forças armadas em outros países, mas diferenciam-se por seu caráter defensivo. No entanto, são forças extremamente capazes e bem equipadas. Em 2023, contam com 247 mil membros, mais de 1.500 aeronaves, entre helicópteros e aviões, mais de 1.000 tanques e 155 meios navais. Destacam-se por sua disciplina e preparo, além de operar equipamentos de ponta, como os caças F-35 comprados dos Estados Unidos. 7. Paquistão. O Paquistão se destaca muito mais pelas indústrias bélicas que tem. Ocupando agora a 7ª posição do ranking entre as maiores potências militares do mundo em 2023, temos o Paquistão. O país, que possui uma grande rivalidade com a Índia, vem incrementando suas capacidades militares ano após ano, principalmente com a ajuda da China, que é um dos seus maiores fornecedores de equipamentos militares. Com mais de 650 mil militares ativos, 500 mil paramilitares e 550 mil na reserva, as forças militares do Paquistão estão entre as mais numerosas do mundo. As numerosas forças do Paquistão também operam equipamentos de origem tão distintas que entre seus 2.680 tanques podemos encontrar unidades do chinês Tipo 85, do soviético T-80 e do Al-Zahar de fabricação local. No ar, conta com mais de 1.300 aeronaves, com destaque para os mais de 350 caças de combate que opera,
como os F-16 de origem americana. Sua marinha é a menos poderosa das forças, com apenas 100 embarcações, dentre as quais se destacam seus 9 submarinos. 6. Coreia do Sul. Jura? Para fazer frente ao seu imprevisível vizinho do norte, a Coreia do Sul desenvolveu uma das mais poderosas forças armadas do planeta. E para enfrentar os mais de 1 milhão de soldados da Coreia do Norte, a Coreia do Sul contaria com 580 mil soldados muito bem equipados, com mais de 1.600 aeronaves, mais de 2.600 tanques e com 234 meios navais. As Forças Armadas da Coreia do Sul destacam-se por operar equipamentos modernos como o tanque K-2 Black Panther e caças F-15K e por participarem de várias missões de paz da ONU. Com armamento moderno, serviço militar obrigatório para os homens e um amplo programa para a fabricação de equipamentos localmente, a Coreia do Sul demonstra ser uma das forças armadas mais capazes do mundo em 2023. 5. Reino Unido. O Reino Unido ganhou várias posições em relação ao ano passado, ocupando agora o 5º lugar. Com uma tradição militar de séculos, tendo tropas em vários cenários de operações nos últimos anos, as Forças Armadas do Reino Unido ainda ocupam uma posição de respeito no cenário internacional. Com menos de 200 mil militares ativos, 733 aeronaves, mais de 200 tanques, 88 meios navais, incluindo 2 porta-aviões, as Forças Armadas do Reino Unido destacam-se por estarem bem equipadas e por seu profissionalismo. Membro da OTAN, o país participou da invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003 e de várias missões subsequentes no Afeganistão. 4. Índia. E ocupando a 4ª posição, temos as Forças Armadas de um país que deverá figurar entre as maiores potências militares do planeta nos próximos anos e décadas, com estimativas apontando que esta também será a 3ª maior economia do planeta em poucos anos. Também com a mão de obra que tem lá. Com mais de 1 milhão e 400... Com a mão de obra que a Índia tem, a China ultrapassaria os Estados Unidos da América em 6 meses. 500 mil militares ativos, mais de 2.100 aeronaves, mais de 4.200 tanques e 285 ativos navais, a Índia destaca-se por seus números, tendo forças armadas numerosas e relativamente bem equipadas. A Índia opera equipamentos de origem variadas, como tanques T-90 de origem russa e, recentemente, novíssimos caças Rafale de fabricação francesa, mas tem dado ênfase no desenvolvimento nacional, tendo um caça indiano operacional, o Tejas, e tendo desenvolvido um míssil antinavio supersônico com a Rússia, o BrahMos, além de estar trabalhando na construção de submarinos localmente e ter até mesmo construído um porta-aviões, o INS Vikrant. 3. China. O dragão asiático caminha a passos largos para ser a 2ª potência militar do planeta, mas já almejando ser a primeira em algumas décadas e tem investido pesado para isso. Com quase 2 milhões e 200 mil soldados ativos, a China possui as maiores forças armadas do planeta, equipadas com mais de 3.200 aeronaves, 3.500 tanques e mais de 700 meios navais, incluindo a maior frota de submarinos do mundo, com 74 deles ativos. A China também opera 2 porta-aviões e está construindo um 3º, além de incorporar um grande número de navios todos os anos. Também opera um grande número de mísseis de cruzeiro, balísticos e antinavio, com o objetivo de desencorajar qualquer aproximação de sua costa por inimigos. É preciso ser muito Putin para tentar invadir a China. Precisa ser muito Putin. Acho que vocês estão conseguindo entender, né? Precisa ser muito louco, precisa ter culhão suficiente para invadir a China. Eu acho que, acho que ainda não existe. Talvez lá aquele maluco da Coreia do Norte. Talvez, né? Só que não tem motivos assim amplos para poder invadir. É o único, talvez. E o Trump, talvez. Trump não faria isso porque Trump tem consciência. Diferente de outros malucos como Putin, esse maluco ali da Coreia do Norte, sabe?
Putin, por mais que seja doido da cabeça, tem consciência. Os chineses também têm trabalhado pesado na construção local de equipamentos, como os tanques tipo 99A e caças furtivos Chengdu J-20 e J-31, embora ainda tenham importado recentemente equipamentos militares, principalmente da Rússia, como os caças Su-35 e sistemas antiaéreos S-400, mas sua indústria deve fechar tal lacuna em breve. 2. Rússia. A Rússia ainda ocupa a segunda posição entre as maiores potências militares do planeta em 2023, para surpresa de muitos. Isso porque a atuação de suas forças na Ucrânia demonstraram que estas possuem graves falhas em sua estrutura de comando e no emprego dos meios disponíveis. Neste sentido, os organizadores explicam que, embora a Rússia tenha mantido esta posição neste ano, é bastante possível que isso não se mantenha no próximo e que venha a ceder tal posição para a China. Outra justificativa plausível é que, diante das perdas de equipamentos confirmados da Rússia na Ucrânia, poucos países desta lista poderiam manter operações militares, de modo que, embora o saldo destas perdas não seja positivo para a Rússia, a persistência, apesar dos reveses, demonstram que esses ainda possuem uma grande capacidade militar. Com mais de 1 milhão de soldados oficialmente nas Forças Armadas, mais de 4.100 aeronaves, possuindo ainda uma grande força de blindados, quase 600 ativos navais, incluindo 62 submarinos e um porta-aviões, pode-se dizer que as Forças Armadas da Rússia ainda conservam uma capacidade considerável. Nas últimas décadas, a Rússia tem investido boa parte de seu orçamento de defesa para a modernização de seus meios, resultando em projetos como o dos caças Su-35, MiG-35, tanques T-14 Armata, do caça-bombardeiro Su-34 e do caça furtivo de quinta geração, Su-57, além de vários meios navais, como navios e submarinos, mísseis de cruzeiro, hipersônicos, antinavio e na modernização do arsenal nuclear e seus meios de entrega. Por outro lado, sua atuação na Ucrânia demonstrou que nem sempre possuir os melhores equipamentos e sua quantidade determinam o resultado em campo. Não dá para comentar, não dá. 1. Estados Unidos. Que surpresa! Em 2023, os Estados Unidos continuam sendo a maior potência militar do planeta por uma série de fatores, mas dentre eles, temos uma vanguarda tecnológica em vários campos, uma grande disponibilidade de meios e a capacidade de projetar poder em praticamente qualquer lugar do planeta. Com 1.400.000 militares ativos, mais de 13.000 aeronaves, incluindo mais de 2.000 caças, mais de 6.200 tanques e 490 ativos navais, incluindo 11 grandes porta-aviões de propulsão nuclear, 91 destroyers e 66 submarinos, os Estados Unidos, sem dúvida alguma, são o único país do planeta capaz de projetar poder de forma substancial em qualquer lugar do globo. Suas forças armadas destacam-se por possuírem o maior orçamento militar do planeta, pelo alto nível de prontidão, pelo grande número de conflitos em que estiveram envolvidos nos últimos anos e por operar que eles mesmos procuraram alguns dos meios mais avançados do planeta, como os caças F-22 e F-35, além de bombardeiros furtivos B-2 Spirit. Juntando estes e outros fatores, temos que as Forças Armadas dos Estados Unidos ainda são as mais poderosas do planeta em 2023. E em 2022 tivemos um vislumbre de suas capacidades quando foram capazes de sustentar a Ucrânia com equipamentos militares frente à Rússia durante vários meses, sem comprometer seus próprios meios. Uma das maiores estratégias que os Estados Unidos já teve foi mesmo ajudar a Rússia, foi mesmo ajudar a Ucrânia de uma forma indireta, né, por meio de outros países pequenos que não dariam tanto problema assim para eles ou para o Ocidente. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Vamos lá no Global Firepower, entendeu? Tchau.